A linguagem do impacto. Como suas palavras moldam sua imagem. Imagine por um momento um homem que entra em um ambiente com postura firme e calma. Ele não se apressa. Ele não olha para os lados. Ele apenas está ali, e seu corpo comunica segurança. Quando ele fala, sua voz não grita, mas também não sussurra. Ele fala com intenção. Ele fala com propósito. As pessoas ao redor o escutam com respeito. As mulheres o observam com curiosidade. Outros homens se silenciam, intrigados. Esse é o poder de um homem que domina a linguagem do impacto. Um homem que sabe que cada palavra que sai da sua boca carrega parte da sua identidade emocional. Um homem que entendeu que falar bem não é sobre frases sofisticadas, mas sobre verdade, presença e clareza. Aqui está algo que poucos homens admitem abertamente. Você é moldado pelas palavras que escolhe e pelas que decide não dizer. A forma como você se comunica é a lente através da qual os outros enxergam sua segurança, maturidade, inteligência e até sua sensualidade. As palavras certas podem abrir portas, despertar desejo, gerar confiança. As palavras erradas podem fechar caminhos, gerar desconfiança, destruir atração. 1. A primeira imagem é verbal. Antes mesmo de falar, muitos homens acreditam que a aparência é o que mais importa no momento da aproximação. E embora a aparência tenha sim seu valor inicial, o impacto real acontece no instante em que você abre a boca. Você pode ser bem arrumado, ter um corpo bonito, estar vestido com classe. Mas se o que sai da sua boca não transmite presença, clareza e autenticidade, tudo isso se torna irrelevante. Pense em quantas vezes você viu um homem atraente fisicamente, mas que bastou começar a falar para toda impressão positiva se desfazer. Ele faz piadas fora de lugar, usa gírias demais, fala rápido demais ou fala besteiras. Ele se entrega de forma desestruturada. O resultado? Ele transmite imaturidade, insegurança e falta de liderança emocional, mesmo que inconscientemente. Por outro lado, um homem que fala com clareza, pautado na presença e na intenção, mesmo com poucos recursos linguísticos, ativa uma linguagem que toca além do ouvido, que atinge o inconsciente emocional do outro. Ele transmite credibilidade, valor e presença, sem precisar se vender. 2. O erro invisível. Falar para ser aceito. Um dos erros mais comuns no mundo masculino hoje é falar para ser aceito. É o famoso palhaço inconsciente. Aquele cara que tenta agradar o tempo todo, que faz piadas, se preocupa demais com o riso alheio, conta vantagem. Ele faz tudo isso por um motivo simples: insegurança. E por que isso é um erro fatal na comunicação afetiva? Porque essa postura artificial transmite uma energia, a de alguém que precisa da aprovação para existir. E essa energia feminina percebe instintivamente. Quando um homem fala demais tentando agradar, ele mostra vulnerabilidade demais, expondo carência emocional. Em vez de atrair, repele. Porque o outro sentir que você está vendendo algo que, no fundo, é insegurança. Solução: cambie de mentalidade. Fale para se expressar, não para ser aceito. Fale para contribuir, não para impressionar. Fale quando tiver algo verdadeiro a dizer, com clareza e sem pressa. Isso muda tudo. 3. A voz interna que controleia a externa. A comunicação eficaz não começa na boca. Ela começa na mente. Começa com a sua voz interna. Dentro de você existe um diálogo constante. Será que ela vai gostar de mim? Preciso dizer algo inteligente. Tenho que impressionar. Não posso falhar. Essa voz interna é seu verdadeiro script. E se você não a reprogramar, ela vai controlar sua fala, seu ritmo, seu tom, sua presença. Por isso, a linguagem do impacto começa com consciência emocional. Antes de interagir com qualquer pessoa, pergunte-se: qual é a minha intenção com essa fala? Estou falando por presença ou por necessidade?
Eu sei o tempo de silêncio e intervenção adequados? Essa autoobservação alinha sua voz externa à sua identidade interna, criando coerência. Você deixa de parecer alguém que atua e passa a ser você mesmo, com autenticidade e força emocional. 4. O poder das pausas e da respiração. Outro segredo poderoso da comunicação de impacto está nas pausas e na respiração consciente. Homens ansiosos falam como se o tempo estivesse acabado. Eles atropelam frases, tentam ocupar todo o silêncio como quem foge de si mesmo. O resultado é mensagem confusa, estresse elevado e interesse diminuído. Agora, perceba o efeito de um homem que respira antes de responder. Um homem que respira profundamente e pausa antes de falar. Essa pausa diz: eu estou aqui. Eu não tenho pressa. Eu me escuto primeiro. Ela transmite autodomínio, enfatiza a intenção e cria um campo emocional seguro para o outro se expressar. A pausa é uma forma de poder, um silêncio estratégico que comunica soberania emocional. Combinada a um tom de voz calmo e articulado, essa pausa transforma sua fala em um convite de presença. 5. Fale. Menos, comunique. Mais. Falar bem não significa falar mais, significa falar com intenção. O maior erro que homens cometem é tentar compensar insegurança com fala excessiva. Ele se torna previsível, repetitivo, climático. A comunicação perde valor. Torna-se ruído. O verdadeiro comunicador é aquele que usa poucas palavras com muito peso. Ele sabe que cada palavra é um investimento de presença e que o silêncio estrategicamente empregado vale mais que uma fala vazia. Alguns exemplos práticos. Em vez de um elogio exagerado e superficial, você é linda, inteligente, incrível. Opte por algo mais simples e impactante. Tem algo no seu olhar que me prende. Evite enxadadas de palavras. Respire entre as frases. Permita que o silêncio trabalhe a conexão emocional. Use perguntas abertas. O que te move? Como você enxerga? Em vez de monólogos. 6. Técnica prática. O diário da voz. Uma prática simples, mas transformadora, é o diário da voz. Função. 1. Grave um áudio diário de 2 a 3 minutos. Pode ser sobre algo que você acredita, sente ou deseja. 2. Escute esse áudio depois com atenção. Identifique o que soa autêntico, o que soa inseguro, onde sua voz titubeia, onde você apressa. 3. Reescreva sua fala com mais intenção e clareza. 4. Grave de novo no dia seguinte. Compare. Observe evolução. 5. Repita por 30 dias. Esse exercício ativa sua autoescuta e coloca você no controle da sua voz. Você percebe onde está sabotando sua presença, onde a ansiedade toma o comando, onde falta coerência. E aí você pode moldar a sua comunicação para que ela reflita o homem que você realmente quer ser. 7. Conclusão do tópico. Tudo isso nos leva a uma conclusão essencial. A linguagem do impacto não é sobre manipular, impressionar ou convencer. É sobre refletir sua presença de forma autêntica, segura e coerente. Quando você fala com intenção, quando fala a partir do seu centro, suas palavras carregam energia. Elas mudam ambientes. Elas conectam pessoas. Elas inspiram confiança. Quando você entende o poder da palavra, você para de falar qualquer coisa. Quando você domina sua comunicação, você se torna procrastinador natural do espaço. Você entra em um ambiente e muda o clima sem dizer uma palavra. Você para de ser comum. Você passa a ser lembrado, desejado, admirado. Porque a voz de um homem que sabe o que diz e por que diz, desperta algo mais profundo do que atração. Desperta respeito e química real. E esse é o primeiro passo dentro do degrau 2. Construção da autoconfiança emocional perceptível sem barulho. Evitando narcisismo e comparações. Introdução. Prepare-se para o segundo degrau da escada do homem moderno, a confiança resiliente.
Chegou a hora de mergulhar fundo na construção da verdadeira autoconfiança. Aquela que é sentida, não proclamada, percebida no olhar, na postura, nas escolhas. Ser resiliente não é ser frio ou arrogante. É saber resistir às tempestades sem perder o equilíbrio interno. Neste tópico, você entenderá como consolidar uma segurança emocional silenciosa, profundamente atraente, que dispensa gritos e ostentação. Aprenderá também a neutralizar armadilhas do narcisismo e das comparações que sabotam o seu valor. Avance nesta jornada de autodomínio e prepare-se para transformar a forma como é visto e vivido, por você e por quem deseja conquistar. 1. Por que confiança verdadeira não faz barulho? A autoconfiança genuína não precisa de anúncio. Ela é, antes de tudo, silenciosa e autossuficiente. Homens realmente seguros não buscam aprovações externas. Eles possuem um centro de estabilidade emocional difícil de abalar. Isso é visível nos pequenos gestos. Um sorriso natural e contido, o relaxamento no corpo, a ausência de pressa para agradar ou se justificar. Pesquisas em neurociência do comportamento mostram que a autoconfiança está ligada à coerência dos próprios valores, à aceitação das próprias vulnerabilidades e à habilidade de aceitar erros sem dramatização. A sociedade muitas vezes confunde autoconfiança com bravata, exibicionismo, postura alfa, estridente. No entanto, grandes líderes, atletas e homens admirados por mulheres raramente levantam bandeiras de seguranças ou conquistas. Eles deixam que os resultados falem por si. A confiança verdadeira transmite segurança ao redor, tornando a convivência leve e agradável. Você não precisa competir, se provar ou humilhar outros para ser admirado. Errar aqui é pensar que autoconfiança está em falar alto, interromper ou tentar espalhar aderência social. Isso é defesa contra a insegurança. O caminho é todo o oposto. Fique confortável na sua própria presença. Não se esforce para mostrar o que sente. Simplesmente haja de acordo com seus princípios. Quem percebe isso? Mulheres, amigos, colegas, todos. Porque é impossível simular. 2. O perigo das comparações. O veneno silencioso. Comparar-se o tempo inteiro com outros homens, em aparência, posses, conquistas, habilidades, é um caminho certo para a insegurança crônica. Estudos em psicologia social mostram que a cultura digital contemporânea, baseada em status, curtidas e aparências, intensifica a síndrome do impostor. Homens caem nessa armadilha e vivem para tentar ser mais, ter mais, mostrar mais. O resultado é ansiedade, insatisfação eterna e autocrítica corrosiva. Tudo o que repele relações autênticas. A saída está em desenvolver métricas próprias de sucesso. Autoconfiança resiliente nasce do eu interno e não das vitórias alheias. Pergunte-se: meus objetivos são meus? Ou herdei expectativas de outros? Onde estão minhas forças únicas, que me destacam além das comparações? Faça pausas saudáveis nas redes sociais. Exercite gratidão e foque na superação pessoal, não na competição vazia. Grande erro aqui: usar comparações como motivação. Se ele pode, eu também consigo. Até funciona, mas cria uma obsessão tóxica e frágil. Homens realmente confiantes se inspiram, mas não competem. Aprendem com outros, mas não se sentem diminuídos pelo crescimento alheio. 3. Narcisismo. Ilusão do poder. Armadilha da solidão. O narcisismo é uma armadilha perigosa, porque à primeira vista é confundido com autoconfiança. Mas, na verdade, trata-se de insegurança camuflada por superioridade. O narcisista precisa provar o tempo todo que é melhor. Busca sempre o elogio, domina conversas, sente-se acima das regras. Resultados de estudos publicados em Personality and Social Psychology Bulletin mostram que narcisistas são inicialmente percebidos como atraentes, mas logo se tornam emocionalmente exaustivos, pois não sabem dar espaço, ouvir
ou demonstrar vulnerabilidade real. A autoconfiança resiliente, ao contrário, permite abertura ao erro, escuta ativa e troca verdadeira. Homens confiantes não têm medo de pedir desculpas, mudar de opinião, admitir falhas. Sabem que não são perfeitos e que podem crescer com críticas. Isso os torna profundamente humanos, próximos, confiáveis. Mulheres valorizam cada vez mais a humildade madura, a autocrítica saudável, a capacidade de se reinventar sem negar a própria força. Como evitar cair nessa armadilha? Pratique o elogio genuíno ao invés da competição. Desenvolva empatia. Questione suas motivações. Você quer reconhecimento ou autenticidade? Avalie-se. Quantas vezes elogia outros sem sentir inveja? Você consegue admirar e promover o sucesso dos outros? Quem responde sim para essas perguntas demonstra confiança autêntica. 4. Como desenvolver autoconfiança emocional de verdade? Primeiro passo: autoconhecimento. Identifique seus pontos fortes e vulneráveis. Diferencie críticas construtivas de ataques pessoais. Psicólogos defendem rotinas de autoescuta. Escreva sobre suas vitórias diárias. Reconheça pequenas conquistas. Celebre limites que venceu. Pratique a gratidão diária. Ela reorganiza o cérebro para identificar competências e não apenas falhas. Segundo passo: exposição progressiva ao desconforto. Não existe confiança sem desafio. Mesmo homens mais inseguros podem construir resiliência ao sair, pouco a pouco, da zona de conforto. Fale em público, puxe conversa, aceite receber feedback. O crescimento acontece no desconforto, não na zona de segurança. Terceiro passo: mentalidade de progresso constante. Evite buscar perfeição. Aceite tropeços como parte natural da trajetória. Aprenda com erros, mas não se torture. Desenvolva o hábito de trocar julgamentos por perguntas. O que posso aprender com isso? Como melhoro amanhã? Isso o torna menos reativo e mais aberto ao novo. A chave para construir segurança verdadeira. Erro comum: achar que confiança é nata? Não é. Ela se constrói, dia após dia, nas experiências de superação pessoal e maturidade, frente aos próprios limites. Pare de esperar sentir-se confiante para agir. Haja, e a confiança virá como resultado natural. 5. Sinais e posturas de uma autoconfiança irresistível. A confiança resiliente transparece em todos os detalhes. Algumas atitudes universais a acompanham. Fala pausada e clara. Não há pressa porque não há ansiedade pelo julgamento do outro. Olhar direto e calmo. A intenção não é desafiar, mas conectar. Uso consciente do espaço. Evite gestos abruptos. Mantenha o corpo relaxado. Sorriso fácil, mas não forçado. Disposição para ouvir e aprender com qualquer pessoa. Aceitação de críticas construtivas sem defesa automática. Compartilhamento de conquistas, sempre reconhecendo a equipe, o contexto, o apoio recebido. Mulheres modernas sentem rapidamente a diferença. Elas percebem quando um homem não compete, não busca atenção o tempo todo, não tenta provar algo. Essa leveza é sedutora, porque transmite exclusividade, segurança, maturidade e uma promessa de relação sem jogos emocionais. Erro a se evitar. Uma confiança artificial, cheia de frases feitas, poses ou ostentação. O excesso de autopromoção nas redes, o impulso de mostrar status e o desejo de vencer sempre são sintomas de insatisfação interior. Prefira sempre um diálogo autêntico em que você se coloca com verdade, sem precisar teatralizar a autoconfiança. Conclusão e gatilho emocional. A verdadeira confiança não grita, vibra. Ela faz de você um porto seguro, uma companhia leve, um homem admirado sem esforço. O poder sutil da autoconfiança resiliente o aproxima das pessoas certas e repele relações tóxicas. É a base que sustenta paixão, carreira e amizades saudáveis. E agora, prepare o próximo passo. Você vai descobrir como este novo equilíbrio emocional
pode aprofundar sua conexão com o outro, explorando emoções de forma madura e magnética. No próximo degrau, mergulharemos em emoções inteligentes, conexão além do corpo. Se está pronto para revolucionar o afeto e viver relações mais verdadeiras, o caminho já foi aberto. Siga comigo para o próximo capítulo dessa ascensão. Emoções inteligentes, conexão. Além do corpo. Chegamos ao terceiro grande passo da escada do homem moderno, o domínio das emoções inteligentes. Depois de compreender a autoconfiança que não faz barulho, é hora de mergulhar fundo na riqueza emocional, na habilidade de entender, gerir e comunicar sentimentos de maneira madura. A verdadeira conexão sexual, afetiva e social começa aqui, na capacidade do homem de ir além do corpo, de se abrir e dialogar verdadeiramente consigo mesmo e com o outro. Este capítulo é a ponte que liga o magnetismo silencioso e a confiança resiliente com a intimidade genuína que mulheres modernas buscam. Abra espaço para o novo. Quem aprende a cultivar emoções inteligentes nunca caminha sozinho, nunca retorna ao antigo desconforto. Nunca mais é visto como alguém imaturo diante das complexidades da vida afetiva. O que é inteligência emocional e por que determina seu valor aos olhos das mulheres? Inteligência emocional, é a competência central do homem moderno e consiste em identificar, compreender e gerir emoções, próprias e alheias, em vez de ser refém delas. Pesquisas publicadas na Harvard Business Review e no Journal of Social and Personal Relationships comprovam: homens com alta IE estabelecem relações muito mais satisfatórias, tanto no amor quanto nas amizades e na carreira. Eles conseguem dialogar sem agressividade, reconhecem os próprios padrões emocionais e são vistos como portos seguros por mulheres e amigos. Para as mulheres atuais, inteligência emocional é uma das green flags máximas na hora da escolha de um parceiro. Mulheres relatam se sentirem muito mais atraídas e seguras com homens que conseguem conversar sobre sentimentos, lidar com frustrações de modo maduro e praticar escuta ativa. Na era do Therapy Bro Summer, homens que fazem terapia, reconhecem emoções e nomeiam seus sentimentos, são vistos como mais confiáveis e preparados para uma relação verdadeira. Erro comum: achar que ser emocionalmente inteligente é ser fraco, sensível demais ou bonzinho, sem limites. Na verdade, II é um sinal de maturidade rara. Não é sobre ser vulnerável o tempo todo, mas saber dosar exposição emocional com discernimento. O homem emocionalmente inteligente não foge do conflito, mas lida com ele de forma construtiva. Autoconhecimento e autocuidado, a base da maturidade emocional. A autoconsciência é o primeiro bloco fundamental para construir emoções equilibradas. Trata-se da capacidade de perceber suas próprias reações, limites, gatilhos e padrões recorrentes. Muitas vezes, homens crescem ouvindo que não podem demonstrar emoções. Homem não chora, engole o choro, mantenha o controle. E acabam reprimindo sentimentos, tornando-se reativos ou explosivos. O autoconhecimento o convida a observar, sem julgamentos, como você lida com rejeições, críticas, ciúmes e inseguranças. A verdadeira força está em reconhecer essas emoções, acolher, entender e trabalhar para transformá-las. Práticas como escrita reflexiva, meditação guiada, exercícios de respiração e até o simples ato de perguntar: por que estou sentindo isso? Já criam espaço para amadurecimento. O autocuidado também é essencial. Envolve cuidar do corpo, sono, alimentação e dos limites emocionais. Descansar, conversar com amigos de confiança, reservar tempo para hobbies, buscar apoio profissional quando necessário. Tudo isso fortalece a inteligência emocional. Homens que praticam autocuidado regularmente relatam níveis muito mais baixos de estresse e mais sucesso nos relacionamentos. Erro frequente: achar que autocuidado é vaidade ou coisa de mulher.
Este preconceito ainda afasta muitos homens do equilíbrio emocional. Autocuidado é respeito por si mesmo. É blindagem contra o esgotamento e base da vitalidade interior. Empatia, vulnerabilidade e abertura. As pontes da conexão profunda. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo sentimentos e motivações sem julgar prematuramente. É uma das qualidades mais admiradas pelas mulheres, porque cria espaço para diálogo, confiança e intimidade verdadeira. O homem empático sabe ouvir. Não precisa salvar a parceira ou controlar suas reações, mas oferece apoio, compreensão e humildade. A vulnerabilidade, por sua vez, não é fraqueza, e sim coragem. Ela consiste em abrir espaço para expor inseguranças, medos, sonhos e limites, sem vergonha, sem intentar manipular a percepção do outro. Brené Brown, referência mundial em estudos sobre vulnerabilidade, destaca que pessoas que se permitem ser vulneráveis cultivam relações muito mais próximas e significativas. A abertura emocional é saber falar e também ouvir não, acolher críticas sem drama, compartilhar histórias pessoais, pedir desculpas sinceras e reconhecer quando não está bem. Isso constrói confiança, porque ninguém quer dividir a vida com alguém irredutível ou perfeito demais. Homens que praticam empatia e vulnerabilidade são percebidos como maduros, confiáveis, interessantes, qualidades de altíssimo valor relacional. Erro comum: usar empatia de forma manipulativa. Escuto só para conseguir algo, ou ser vulnerável em excesso como estratégia de conquista inicial. O equilíbrio é tudo. Terapia, grupos de apoio e transformação emocional. A tendência dos novos tempos. Nunca se falou tanto de saúde mental, autocuidado e suporte emocional masculino. Pesquisas mostram que homens engajados em terapia ou grupos de escuta aberta, roda de homens, enfrentam menos ansiedade, melhoram a autoestima e tornam-se muito mais maduros em decisões afetivas. O estigma está caindo. Hoje, mulheres veem a terapia como sinal de responsabilidade, coragem e maturidade. Abrir espaço para crescer emocionalmente não é sinônimo de fraqueza. É, sim, sinal de protagonismo existencial. Homens que já iniciaram terapia relatam melhoras em toda a vida social, familiar e sexual. O simples ato de conversar com um profissional ou grupo já reorganiza conceitos, traz autocompreensão e diminui bloqueios emocionais. Erro frequente: acreditar que só os fracos ou doentes fazem terapia. A verdade: terapia é ferramenta de autoconhecimento, força e crescimento contínuo. Os homens que mais evoluem emocionalmente são justamente os que reconhecem que ninguém é autossuficiente o tempo todo. Como desenvolver emoções inteligentes na prática? Hábitos, exemplos e correções de rota. Mantenha conversas honestas consigo mesmo sobre sentimentos e reações. Envolva-se em práticas de meditação, respiração consciente ou escrita reflexiva. Seja honesto sobre suas emoções para parceiros e amigos, comunicando desconfortos de forma construtiva. Busque feedback confiável e aprenda a escutar, não a julgar. Pratique elogios e agradecimentos diariamente, especialmente para pessoas próximas. Em discussões acaloradas, esforce-se para desacelerar. Respire antes de responder. Reconheça se estiver irritado e evite gritar ou atacar. Aprenda a pedir desculpas e reparar danos rapidamente. Reserve tempo para cuidar do corpo e da mente com regularidade. Considere o início da terapia individual ou em grupo, nem que seja para experimentar. Erro central: esperar pela crise para buscar ajuda ou maturidade. Inteligência emocional se constrói todos os dias, nas pequenas e grandes escolhas. Cultivar emoções inteligentes é o divisor de águas entre homens comuns e homens magnéticos, entre relações rasas e vínculos verdadeiramente profundos. Ao praticar autoconhecimento, empatia, autocuidado e abertura, você se torna capaz de inspirar,
apoiar e se conectar de verdade. Esse é o segredo dos relacionamentos que duram, dos encontros que marcam e da vida repleta de sentido. E aqui vai o convite para o próximo passo. Imagine transformar não só suas emoções, mas também a maneira como você contagia o ambiente com leveza e diversão. No próximo degrau, você aprenderá sobre o poder do humor autêntico, capaz de envolver, atrair e criar memórias inesquecíveis. Se está pronto para ser não só admirado, mas desejado e lembrado, siga comigo para o degrau 4. Humor autêntico, leveza que envolve. Humor autêntico. Leveza que envolve. Estamos prontos para mais um passo decisivo na escada do homem moderno. Compreender e conquistar o universo do humor autêntico. Chegou o momento de transformar a leveza em poder, de enxergar o riso não como fuga, mas como ponte de conexão profunda e ferramenta estratégica do homem emocionalmente maduro. O humor, longe de ser apenas entretenimento, é uma das habilidades sociais mais valorizadas por mulheres e essenciais para criar laços, desarmar resistências e brilhar em todos os ambientes. Neste tópico, você irá descobrir como o humor se conecta à inteligência emocional, quais os tipos de humor que realmente impactam, por que o senso de humor atrai e fideliza, e, finalmente, como desenvolver um estilo autêntico irresistível, sem cair nos erros comuns que afastam e desconectam. Introdução ao humor como expressão de inteligência emocional. O humor é, antes de tudo, uma demonstração avançada de inteligência emocional. Saber rir de si mesmo, improvisar diante do inesperado, descontrair situações tensas e criar leveza no ambiente são sinais inequívocos de maturidade e autoconfiança. De acordo com pesquisas recentes no campo da psicologia positiva e da neurociência das relações, as pessoas com senso de humor refinado apresentam níveis mais baixos de ansiedade social e desenvolvem habilidades superiores de resolução de conflitos. Homens que conseguem usar o humor de maneira inteligente demonstram que são capazes de lidar com as incertezas, administrar tensões e transformar obstáculos em oportunidades de aproximação. O riso autêntico comunica resiliência, criatividade e flexibilidade, a capacidade de se adaptar e ver o lado bom, mesmo nos momentos difíceis. Isso é percebido de maneira instantânea pelas mulheres e ajuda a criar uma sensação orgânica de bem-estar à sua volta. Erro comum. Achar que humor é sinônimo de contar piadas sem parar ou de manter o clima leve o tempo todo. Homens que forçam o riso ou tentam ser os engraçados da turma, muitas vezes caem no excesso e terminam transmitindo insegurança. O humor mais magnético é aquele que surge naturalmente das situações, não o programado e incessante. Senso de humor e atração. Evidências científicas. Diversos estudos científicos já comprovaram a relevância do humor no processo de atração. Segundo pesquisas publicadas nos jornais Evolution and Human Behavior e Personality and Individual Differences, mulheres tendem a preferir parceiros com humor inteligente, criativo e adaptativo. O riso espontâneo ativa áreas cerebrais ligadas à empatia e ao desejo, reforçando o laço interpessoal e sinalizando inteligência e capacidade de cooperação. O humor funciona como um atalho evolutivo para indicar saúde mental, criatividade e potencial de resolução de problemas. Mulheres relatam que se sentem mais conectadas, seguras e relaxadas na presença de homens que as fazem rir de forma positiva e respeitosa, sem sarcasmo agressivo ou humilhação. O humor também tem impacto fisiológico, reduzindo níveis de estresse, elevando a produção de neurotransmissores associados ao prazer, como dopamina e serotonina, e tornando os encontros memoráveis. Erro comum: usar humor autodepreciativo em excesso, transformar tudo em piada ou adotar posturas cínicas e irônicas para impressionar. Pesquisadores mostram que, enquanto o alto zombeteiro pode parecer acessível no início, no longo prazo pode passar insegurança ou bancar o bobo da corte,
o que diminui o respeito e a atração genuínos. Como usar o humor para criar conexão e aliviar tensões? O uso prático do humor nas relações começa na capacidade de observar o ambiente e captar o ritmo da conversa. Homens mais sensíveis percebem os momentos certos para inserir um comentário leve ou fazer uso de analogias inusitadas. Ao perceber que a tensão aumentou, uma frase espirituosa e bem encaixada pode mudar completamente o clima. No início de um encontro, piadas leves sobre situações cotidianas, trocadilhos não forçados e pequenas brincadeiras sobre eventos atuais ou pessoais são excelentes para quebrar o gelo. Outro ponto importante: o humor funciona melhor quando é inclusivo, quando convida o outro para a brincadeira, sem expor ou desrespeitar ninguém. Existem infinitas possibilidades de criar cumplicidade usando pequenas histórias pessoais engraçadas, memes compartilháveis, trocas de olhares cúmplices e risadas sobre erros banais do dia a dia. Isso aproxima, gera intimidade e faz o relacionamento avançar de maneira orgânica. Erro comum: usar o humor às custas de terceiros, provocar gargalhadas ofensivas ou demonstrar superioridade. Isso rapidamente transforma o ambiente em um campo minado, afasta parceiros e pode gerar mágoas profundas. Erros comuns em tentativas de humor e como evitá-los. Entre os erros mais frequentes encontramos: forçar piadas fora de contexto, na ânsia de impressionar. Repetir histórias e piadas antigas em todos os encontros, perdendo a espontaneidade. Fazer brincadeiras sobre temas sensíveis sem sensibilidade para o momento e para a história do outro. Adotar o estereótipo do palhaço triste, aquele que usa o humor como mecanismo de defesa para evitar conversas profundas ou situações desconfortáveis. Não respeitar o não verbal do outro. Insistir em ser engraçado quando a pessoa claramente não está no clima. Para evitar tais deslizes, a chave está na atenção plena e na escuta ativa. O bom humorista social não é aquele que quer agradar todos o tempo todo, mas sim o que se integra ao ambiente, percebe sutilezas e propõe leveza sem invadir, desenvolvendo um humor genuíno e autêntico para a sedução. O caminho para um humor autêntico começa no autoconhecimento. Reflexione sobre quais aspectos da sua vida podem ser vistos com ironia saudável, quais histórias te fazem rir de si mesmo e em que momentos você se sentiu genuinamente leve. Quem cultiva hobbies, lê bons livros, está atento ao mundo e se permite experimentar novidades, constrói repertório pessoal para brincar com naturalidade e conexão. Exercite rir das próprias pequenas gafes. Busque inspiração em grandes comediantes que usam o riso com inteligência. Anote situações engraçadas do cotidiano e compartilhe-as quando for espontâneo. Esteja aberto ao novo. Não tema brincar com os próprios medos e inseguranças. Esse é um passo de maturidade e humaniza qualquer aproximação. Ser engraçado de verdade não é se vestir de personagem, é ser vulnerável, adaptável, corajoso para enfrentar os próprios constrangimentos e transformá-los em oportunidades de aproximação. O humor que mais encanta as mulheres é aquele que inclui, acolhe e conecta. Nunca o que ridiculariza, infantiliza ou exclui. Erro-chave: achar que coragem e humor são opostos. Na verdade, só os mais corajosos conseguem ser leves diante da pressão, improvisar no inesperado e rir de si mesmos nos tropeços. Humor autêntico é força e maturidade em ação. O homem que aprende a usar o riso como expressão de inteligência emocional torna-se companheiro leve, parceiro desejado e presença marcante em qualquer ambiente. Desenvolva sua leveza e verá as portas de relações mais felizes e fascinantes se abrirem de forma natural. No próximo degrau, aprofunde a maestria do cuidado. Descubra como afinar a aparência, valores e rotina sem ostentação, criando uma imagem que comunica coerência, saúde e admiração. Se está pronto para uma virada definitiva, siga comigo para o próximo passo. Você está se tornando um homem completo e irresistível. Cuidado coerente. Aparência com propósito.
Seguimos em nossa jornada pela ascensão do homem moderno, alcançando agora um dos aspectos mais visíveis e, ao mesmo tempo, frequentemente mal compreendidos: o cuidado coerente com a própria aparência. Muito se fala sobre estética masculina, padrões de beleza, musculatura, cabelo e estilo, mas quase sempre sob a ótica da ostentação ou superficialidade. O objetivo deste degrau é, ao contrário, mostrar que o verdadeiro cuidado pessoal deve ser profundamente alinhado aos valores e propósito de vida de cada homem, traduzindo respeito próprio e coerência, mais do que simples vaidade. Neste capítulo, você vai descobrir como cuidar do corpo com significado, entender os traços realmente admirados no universo feminino, driblar armadilhas do excesso e criar um ritual que, além de elevar sua imagem, fortaleça sua saúde, autoestima e magnetismo social. A importância do cuidado corporal alinhado aos valores pessoais. Cuidar da aparência vai além do espelho. É um reflexo direto do modo como você se enxerga e se respeita. Homens que procuram desenvolver autenticidade e autoconfiança genuína cultivam rotinas de autocuidado que fazem sentido para suas realidades, objetivos e crenças, e não apenas para agradar ou se encaixar num padrão social. A verdadeira diferença está entre quem cuida de si por prazer e convicção, e quem o faz por insegurança ou necessidade de aprovação externa. Muitas pesquisas em psicologia e saúde indicam que o autocuidado consistente está profundamente conectado à saúde mental, produtividade e capacidade de realizar metas. Homens que praticam autocuidado não apenas ficam mais atraentes aos olhos dos outros, mas tornam-se mais produtivos, calmos e seguros. Mulheres modernas relatam notar e admirar homens que se cuidam não apenas esteticamente, mas também em hábitos saudáveis, postura, vestimenta limpa, cheiros agradáveis e atenção aos pequenos detalhes que demonstram respeito à própria história. Erro comum: começar grandes mudanças de autocuidado apenas para impressionar alguém ou seguir modismos passageiros. O verdadeiro valor está em criar práticas que sejam extensão natural do seu estilo de vida e princípios. O cuidado coerente é silencioso. Ele existe para você, antes de existir para o mundo. Traços físicos e percepção de saúde. Waist-to-chest ratio e outros indicadores. Embora padrões de beleza mudem ao longo das décadas e em diferentes culturas, a ciência revela alguns traços que consistentemente se destacam na percepção de saúde e atratividade. Um dos mais estudados é o Waist-to-Chest Ratio, proporção cintura-tórax. Homens com tórax levemente mais largo em relação à cintura, formando o V físico, tendem a ser percebidos como mais saudáveis, dominantes e atraentes, segundo estudos publicados em Evolution and Human Behavior. Contudo, a aparência física deve ser compreendida como indicador de vitalidade e não de perfeição. Outros pontos valorizados pelas mulheres incluem pele limpa e bem cuidada, barba e cabelo ajustados ao próprio rosto, postura ereta e gestos tranquilos, roupas alinhadas ao perfil, limpas e ajustadas, sinais de energia no olhar, sorriso autêntico e respiração confortável. É importante lembrar que cada pessoa tem gostos e interesses próprios. O denominador comum é o cuidado. O que atrai de verdade é o reflexo do equilíbrio interno, e não o número de músculos ou centímetros de bíceps. Erro frequente: cair nos extremos da obsessão, adotando suplementações arriscadas, dietas milagrosas, cirurgias duvidosas ou rotinas pesadas que aumentam o risco de insatisfação, lesões físicas e problemas hormonais. O caminho saudável prioriza constância e bem-estar, e não apenas resultados rápidos. Como cultivar um cuidado diário que não seja ostentação, mas expressão de respeito? O segredo do cuidado coerente é a simplicidade. Pequenas ações diárias repetidas com amor próprio, constância e verdade produzem mais resultados do que mudanças drásticas e irrealizáveis. Exemplos de autocuidado eficaz:
Rotina regular de higienização facial e corporal. Escolha consciente dos próprios perfumes, não pelo preço ou marca, mas pelo que representa sua história. Estilo de cabelo e barba ajustados ao formato do rosto e perfil profissional. Prática regular de atividade física alinhada ao prazer. Pode ser musculação, corrida, lutas, esportes coletivos, dança. Alimentação equilibrada, privilegiando refeições naturais e frequência alimentar. Cuidado com o sono. Regularidade, ambiente arejado e livre de eletrônicos antes de dormir. Avaliação médica anual, prevenindo doenças silenciosas e promovendo longevidade. Evite ostentar marcas, roupas caras ou acessórios apenas pelo apelo da aparência. O excesso de exibição pode afastar ou atrair pessoas apenas pelos motivos errados, abrindo portas para relacionamentos superficiais. O que aprofunda laços é a coerência ao longo do tempo. Erro comum: se comparar constantemente ao padrão inatingível dos influenciadores digitais, adotando estilos que não combinam com a própria rotina, isso só aumenta o sentimento de inadequação. Erros comuns no cuidado pessoal e como evitar armadilhas. Veja os deslizes que mais afastam homens do autocuidado coerente. Abandonar o autocuidado após conquistar um novo relacionamento. Tornar-se escravo da academia ou da balança, gerando ansiedade e sofrimento. Adotar dietas restritivas sem acompanhamento profissional. Não aceitar a própria aparência e viver tentando mudar tudo o tempo todo. Aceitar e normalizar sinais de esgotamento, cansaço ou vícios como se fossem parte obrigatória da rotina. Masculina. Buscar aprovação constante de amigos ou parceiros sobre roupa, cabelo ou perfume. A saída está na autoobservação, autocompaixão e revisão constante do que é prazeroso e sustentável. Homens maduros sabem que a aparência é apenas um dos resultados de uma série de escolhas diárias que visam o bem-estar integral, integrando cuidado corporal, mental e emocional para uma imagem coerente e admirável. O grande segredo não está apenas em cuidar do corpo físico, mas integrá-lo ao equilíbrio emocional e à saúde mental. Homens que alinham autocuidado físico a momentos de lazer, socialização saudável, projetos pessoais e autoconhecimento emanam autoestima e presença. A energia boa, que muitas mulheres citam como irresistível. Pesquisas mostram que pessoas que praticam cuidado integral dormem melhor, têm menos crises de ansiedade, se recuperam mais rápido de adversidades e se destacam em ambientes sociais e profissionais. A imagem coerente não é construída do dia para a noite, mas sim tijolo a tijolo, espelhando o que há de melhor em você, sem forçar estereótipos. Reserve momentos semanais para repensar a rotina, ajustar pequenos detalhes e celebrar conquistas. Pequenos avanços constantes geram autoconfiança, e a autoconfiança é a base de todo o magnetismo masculino. Erro mais crítico: acreditar que cuidar de si não é para mim, ou que só se deve mudar sob pressão. O autocuidado é a passagem para a vitalidade, longevidade e autoaceitação. Nunca é cedo ou tarde para começar. O seu corpo traduz seus valores e prioridades. Aparência com propósito não é sobre perfeição, mas sobre respeito e coerência. Quem se cuida de verdade se destaca pela autenticidade e constrói relacionamentos mais saudáveis, seguros e duradouros. Se permita ser fonte de admiração para si mesmo antes de mais nada. Agora, imagine transformar todo esse cuidado em capacidade de conquistar e atrair naturalmente, sem esforço ou superficialidade. O próximo degrau vai revelar os segredos da atração autêntica, onde intenção e valor andam juntos. Pronto para conquistar de verdade? Então, suba comigo para o próximo passo dessa jornada de evolução e autodomínio. Parabéns por chegar até aqui e dedicar tempo real ao desenvolvimento do seu cuidado coerente e à construção de uma presença magnética, saudável e autêntica. Se hoje você entendeu que autocuidado não é vaidade,
mais respeito e coerência, saiba, você já está alguns degraus acima da maioria dos homens, prontos para conquistar o extraordinário. A verdadeira transformação só acontece para quem age. E você acabou de provar para si mesmo que é capaz de ir além do superficial, de desafiar velhos padrões e de subir mais um degrau nessa jornada de autodomínio. Mas a escada do homem moderno não para aqui. Ela só se torna mais fascinante. E se toda essa confiança e cuidado, alinhados com sua verdade, virassem a arma secreta da sua atração pessoal? E se conquistar deixasse de ser um jogo desgastante e passasse a ser um movimento natural, irresistível? No próximo degrau, vou mostrar como transformar intenção e autenticidade em conquista sem esforço. Prepare-se para acessar os códigos da atração genuína, da conquista que deixa marcas e da evolução que só pertence a quem ousa ir além do óbvio. Desafie-se a continuar. Não se contente com o que aprendeu hoje. Suba comigo para o próximo passo e descubra o que move os verdadeiros conquistadores. Se você quer realmente se destacar, quebrar seus bloqueios e viver relações épicas, o próximo vídeo é obrigatório. Clique agora. Deixe seu comentário dizendo como o autocuidado está mudando a sua vida. Compartilhe este conteúdo com quem precisa desse despertar e prepare-se para conquistar com naturalidade. Sua escalada está apenas começando. Vem comigo para o próximo degrau, porque seu melhor ainda está por vir.